Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor e estou aqui para poder cuidar de você por meio da palavra de Deus. Como é que eu cuido? Orando por você, profetizando sobre a sua vida e à medida que você recebe esse falar, você crê nesse falar, guarda esse falar se torna salvação dentro de você. Louvado seja o Senhor, irmãos, por mais um vídeo. Graças ao Senhor pela sua presença aqui. De repente você chegou nesse vídeo, que você fique comigo até o final, que eu quero transmitir hoje para você um exemplo prático, né, de como nós podemos, nessa vida, lidarmos com algumas questões que aparecem sobre nós. Eu quero fazer isso de forma prática, falando de forma espiritual e também de forma humana. Num processo terapêutico, né, existe um tema chamado psicoeducação. Em uma tradução, né, para que vocês possam entender, esse termo diz respeito a uma educação psicológica pelo qual você, que está em um processo terapêutico, pode de uma certa forma compreender os motivos que te levaram, né, a estar naquela condição. É um processo que leva para o paciente a possibilidade de entendimento. Então você esclarece, você mostra de fato, né, algumas questões que surgiram, né, no processo ou que de repente é um processo que ainda é complexo de entendimento para o paciente, você percebe isso. Então, em alguns momentos você pode intervir com um processo de psicoeducação dentro do processo psicoterapêutico. Conseguiu compreender? Psicoterapêutico porque existe um processo terapêutico e psicoeducação porque dentro desse processo a gente pode ainda trazer mais luz para aquele caso de uma forma mais simples para aquela pessoa. É basicamente por aí, tem um aprofundamento maior esse termo. Mas olha só, espiritualmente falando, porque muitas vezes nós estamos meio perdidos. Eu quero falar para você mostrando esse vasinho aqui. Esse aqui é o vaso de água da minha esposa, né? Nós temos água aqui até pela metade. Irmãos, esse vaso aqui, ele contém uma quantidade máxima, podemos dizer assim, de reter água. Não tem como botar mais água do que esse limite estabelecido aqui. Dentro dessas condições normais, esse vaso ele já está na metade. Então, se eu quisesse completá-lo, eu precisaria completar com a outra metade, né? Sendo que quando chegasse aqui à sua extremidade, né, eu não teria mais como adicionar água. Então isso é muito simples de entender o que é que eu estou querendo falar. Na nossa vida, muitas vezes nós estamos cheios, sobrecarregados. É como se tivéssemos diversas situações, né? E essa água aqui que está no meio estivesse já no topo, né? Estamos cheios de coisa. É muita coisa que acontece no nosso dia a dia, trabalho, relacionamento, tanta coisa que a gente fecha os olhos e daqui a pouco já está de noite e tantas situações para resolver e a gente não consegue muitas vezes e vai e volta, vamos acumulando coisas em nós. Esse vaso aqui é como se fosse a gente, né? O mais importante é o que está dentro do vaso. Então você pode estar por fora feliz, dando risada, mas interiormente você pode estar destruído. Você pode estar por fora tentando alegrar alguém, cuidar de alguém, mas por dentro está precisando de cuidado. Então, independente de como você esteja exteriormente, Deus se preocupa com a nossa condição interior. E Ele está preocupado com a sobrecarga que está dentro de nós. E aí, para que eu pudesse encher mais de água aqui, eu precisaria necessariamente tirar a água que já está aqui. Esse é o princípio espiritual. Deus tem um processo todo amoroso para conosco. Ele fala assim, ó, lançai sobre mim as vossas ansiedades, né? Então, quando eu estou cheio de situações, eu preciso ter esse sentimento de lançar diante do Senhor, porque Ele é o único que vai poder, dentro das possibilidades, né, que está na minha vida, me compreender perfeitamente. Então eu não tenho como querer ter uma melhor profundidade na minha intimidade com Deus se eu estou tão cheio de mim mesmo. Eu preciso eliminar o vaso de água com o conteúdo interior que não condiz com o que Deus deseja, para que Deus, em sua essência e natureza, possa ser introduzido em mim. Somente quando eu estou cheio do conteúdo de Deus, eu consigo compreender Deus. É claro para você? Se eu estou tão cheio de mim mesmo, eu não consigo ver Deus.
Eu não consigo escutar Deus. Eu vou achar que tudo só depende de Deus e não é. Deus já fez tudo por nós. E agora tudo que Ele nos deu, Ele quer que possamos aplicar e usar. Mas se eu estou cheio de mim mesmo, eu não tenho como, irmãos. E eu preciso necessariamente ir diante do Senhor para me esvaziar. Então o que acontece hoje? Estamos sobrecarregados com tantas coisas que não é Deus. E aí quando Deus quer se revelar, quer se doar, Ele não tem mais espaço porque já está cheio. Para Ele entrar, precisa esvaziar. Amados irmãos, que nós possamos ter muito cuidado com isso. Vamos aprender a ter muito de Deus em nós. Quanto mais temos de Deus, experiências e contato com Ele, mais conhecemos quem Ele é por meio da sua própria vida. E é isso que Deus deseja hoje. Humanamente falando, tem coisas que não valem a pena. E aí nós vamos nos enchendo, nos enchendo. Libere o perdão. Não por causa do outro, porque muitas vezes é o outro que te feriu, mas por causa de você. Todos os conteúdos psicológicos, emocionais, comportamentais, ele tem uma sobrecarga primeiro sobre você. Então se liberte de tudo aquilo que te faz mal. Tudo aquilo que te aprisiona. Não por causa do outro, mas por causa de você. Porque Deus tem um propósito com você, primeiramente com você. Ele quer salvar primeiro você. Como Ele vai te salvar se você está cheio de tantas coisas? Se você não ouve a palavra, não dá espaço para Deus falar com você. Ele vai falar, vai falar, vai falar e você não vai escutar. Você vai achar que Ele te esqueceu. Ele não te esqueceu. É você que esqueceu o princípio dele. O princípio dele é encher-vos de vida. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Não é pouca vida, não. Água na Bíblia representa vida. Deus quer nos dar muita vida. Vida em abundância. Olha só, vida em abundância. Ele é vida. Não vamos ter uma falsa vida aqui. Nós só temos uma só. Vamos viver essa realidade. Vamos viver a realidade que Deus quer para mim e para você. Eu oro ao Senhor para que todos os planos de Deus se concretizem na sua vida. Tudo que Ele tem pensado para você possa ser real e possa acontecer. Na verdade, vai acontecer. E o Senhor está te preparando em toda e qualquer situação para que você armazene mais a vida dele e tudo aquilo que não pertence a ele possa ser jogado fora. Isso é santificação. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece, comenta aí, curte, se inscreve também no canal, ativa o sininho de notificação para que todas as vezes quando tiver conteúdo aqui você possa receber, possa ser alimentado, possa ser ajudado e também possa ajudar outras pessoas. Deus te abençoe, te guarde e até amanhã, em nome de Jesus.